Olá, gente! Mais um dia aqui, no canal, aprendendo sobre a mulher próspera, aprendendo também como viver a verdadeira prosperidade de Deus, a prosperidade integral que Deus tem para as nossas vidas, para nossa casa e para nossa família. Nós aprendemos no primeiro vídeo que as bênçãos do Senhor é que nos enriquece. Já no segundo vídeo, nós aprendemos que precisamos colocar ordem, precisamos pegar tudo aquilo que o Senhor nos entregou em nossas mãos e multiplicar. Então, nós precisamos ter ordem. Já no terceiro vídeo, nós falamos sobre ter uma comunicação transparente, onde nós sabemos falar, onde nós podemos trazer palavras de bênção sobre nossos filhos, sobre a nossa vida, sobre tudo à nossa volta. E hoje nós vamos falar da importância de seguirmos as prioridades que Deus colocou, na nossa vida. E nós sabemos que a primeira prioridade que nós devemos seguir é aquela prioridade em que nós priorizamos a Deus em primeiro lugar, porque a palavra de Deus diz, que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós trocamos essa ordem, a nossa vida vira uma bagunça, porque o Senhor é aquele que nos completa, que nos preenche, que nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Se nós invertemos essa ordem, aonde estaremos colocando a nossa dependência? Nós estamos colocando a nossa dependência nos homens, nas pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos buscando sabedoria e conhecimento à nossa volta, tudo que está à nossa volta, ou nós vamos buscar isso em Deus, naquele que nos criou e nos fez, nos conhece e também sabe de todas as coisas. Então, se você deseja ser uma mulher próspera, abençoada na sua vida, o primeiro princípio que você precisa seguir é esse, de buscar a Deus em primeiro lugar, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. O segundo princípio, se você é uma mulher casada, nós precisamos priorizar o nosso cônjuge, o nosso marido, é isso mesmo. O nosso marido vem em segundo lugar. Depois vem os nossos filhos, depois vem o nosso trabalho. Porque é isso, você precisa entender que o casal, ele precisa estar bem alicerçados, alinhados, precisa estar unidos. Nós temos que viver unidos com os nossos maridos. Se assim não estivermos, tudo à nossa volta vai estar desalinhado, como a educação dos nossos filhos, ou muitas vezes até o nosso trabalho. Porque não adianta nada a gente ir tão bem, no nosso trabalho, no nosso negócio, se dentro da nossa casa estiver uma bagunça, estiver toda desorganizada. Jesus se sujeitou ao Pai e nós devemos se sujeitar uns aos outros. O marido, a palavra diz que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer. E a sua esposa deve se sujeitar ao seu marido, cuidando, amando, zelando por ele. Então, o homem e a mulher precisa ter sabedoria, precisa ter união, precisa aprender com o Senhor, a cuidar da sua casa, da sua própria família. E em terceiro lugar vem os nossos filhos, não que sejam menos importantes, mas eles são muito importantes. Por isso que as outras coisas precisam estar em ordem, para que a gente possa dar a devida importância e valor aos nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles vêm antes de trabalho, antes de profissão, antes de qualquer outra coisa. E o que os nossos filhos querem? Eles querem atenção, eles querem aconchego, pertencimento. Somos nós que vamos ensinar, todos os caminhos para os nossos filhos. Olha o que a palavra de Deus diz. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Está lá em Efésios 6:4. Somos nós, pais, que vamos dar essa direção, que vamos conduzir os nossos filhos para que eles cresçam e sejam adultos saudáveis, que conheçam o Senhor, que andem no caminho do Senhor, que tenham uma vida próspera e abençoada, porque eles vão seguir os nossos exemplos. Então você entende por que nós precisamos ter essas prioridades e segui-las? É para o bem, para o nosso próprio bem, o bem da nossa casa e da nossa família. E por fim, o nosso trabalho, a nossa profissão ou o nosso ministério. Não é que a mulher ela precisa ficar 100% dentro do seu lar, cuidando da casa e da família. Não.
mas nós precisamos ter organização, nós precisamos ter prioridades. Quantas horas você gasta, se você for pensar, com seus filhos, com o seu esposo, ou com a prioridade que é o nosso Deus? Quanto tempo você gasta, né, trabalhando? Se você está gastando muito tempo trabalhando e deixando os seus filhos, deixando o seu relacionamento com Deus e as prioridades todas desorganizadas, com certeza você vai ser uma mulher que vai correr, correr, correr e nunca vai alcançar as bênçãos, nunca vai alcançar as prosperidades do Senhor para a sua vida e para a sua família. Então, que você escolha hoje priorizar e escolher colocar ordem na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém?